O objetivo dessa aula é a gente entender como calcular o valor aproximado de uma raiz quadrada que não é quadrado perfeito pelo método de Herão, tá? É um outro método aí. No vídeo anterior, a gente viu o método convencional, né? Da gente conseguir aproximar aí uma raiz quadrada que não é um quadrado perfeito. Nesse método aqui, é o método do matemático Herão, tá? Ele desenvolveu aí um algoritmo para a gente conseguir aproximar, tá? Raiz quadrada. Então vamos lá, ó. Aproximação de raiz quadrada pelo método de Herão. Herão de Alexandria foi um cara que viveu em algum período aí, não se sabe exatamente qual período foi, entre o ano de 150 a.C. e 250 depois de Cristo. E ele propôs em sua obra A Métrica, a obra dele chamava A Métrica, um método para calcular a raiz quadrada aproximada de um número natural n não quadrado perfeito, né? Lembrando que quando eu falo não quadrado perfeito, é aquelas raízes quadradas que não têm valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 100 é um quadrado perfeito, né? O número 100 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de, sei lá, 64 é 8. Então, 64 é um quadrado perfeito, porque ele tem raiz exata. Já, por exemplo, a raiz quadrada, sei lá, de 13 não é exato, né? A raiz quadrada de 13 é um número irracional, né? Não tem uma raiz exata. Então, a gente pode usar tanto o método que a gente viu no vídeo passado, quanto esse método de Herão aí para resolver, ok? Então, nesse método do Herão, né, nesse método, a gente fala assim, ó, se o n, né, que é um número natural não quadrado perfeito, né, se o n pode ser escrito num produto de dois outros números, por exemplo, eu posso escrever, tem aqui embaixo o exemplo, né, ó, então a raiz quadrada de n vai ser igual a esses dois números, né, a mais b dividido por 2. Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 20. Então eu posso escrever o 20 como sendo o número 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 dá 20. E aí, pelo método do Herão, né, que é esse método que está escrito aqui, a gente pode achar a raiz quadrada de 20 como sendo 4 mais 5 sobre 2. Né? E o 4 mais 5 aqui, geralmente o pessoal confunde aqui e multiplica, né? Faz 4 vezes 5 sobre 2, mas não. Primeiro a parte da multiplicação é para a gente achar o número que a gente quer achar a raiz, né? Que nesse caso aqui é o 20. Então a gente escreve o 20 como sendo o produto de outros dois números. Nesse caso, 4 e o 5, né? 4 vezes 5 dá 20. Aí a gente soma esses números que a gente multiplicou, né? Ó, que é o 4 e o 5. E ainda divide por 2. Ah, por quê? Não sei o quê. É um algoritmo, né? Não vou fazer a demonstração, a gente poderia fazer a demonstração, mas a gente divide por 2 pela fórmula, né? A fórmula ali, ó. A gente acha a raiz quadrada de um número n, calculando o produto, né, da multiplicação do n, né, que eu quero, que é o número da raiz que eu quero, soma e divide por 2, ok? Então, se eu estiver achando aqui a raiz quadrada de 20, ó, que é o caso desse exemplo, eu vou pegar o 4 mais o 5, né, ó, que é os números do produto aqui, e vou dividir por 2. 4 mais 5 dá 9, né? Dividido por 2 aqui, 4,5. Outra coisa que eu quero deixar claro sobre esse método para não dar confusão. Não é, né, lembrando, né, as raízes que não são quadrados perfeitos são números irracionais. O número irracional, ele é infinito. Ele é, sei lá, 3,5279834513029,5. É um número infinito, né? E não periódico. Não é igual a dízima periódica, que sei lá, dízima periódica é 0,22222 e vai ser 2 até o infinito.
ou é 0,232323, vai ser 23 até o infinito. Os números irracionais, eles não possuem um padrão de regularidade. Eles são números infinitos com casas decimais aleatórias, né? Então ele é infinito. E aqui, ó, tá bem claro aqui, ó. Eu acho que todo mundo sabe ler, né? Acho que pra ver o vídeo aqui a pessoa sabe ler. Então tá escrito ali, ó, aproximação. Não tá escrito valor exato. Você não vai achar o valor exato da raiz quadrada em nenhum método. Todos os métodos para achar valor de raiz quadrada é uma aproximação. Sempre vai ter ali 2, 5 décimos de diferença em qualquer método que você estiver usando. E nesse método aqui do Herão não é diferente, tá? Então, a raiz quadrada de 20, ela é aproximadamente, eu até esqueci de colocar o tio aqui em cima dos iguais, né? São aproximadamente 4,5. Mas eu não estou falando que a raiz quadrada de 20 é 4,5. É aproximadamente. Vai ter algumas raízes, né, que você vai calcular e vai dar o valor aproximado bonitinho. Mas vai ter raízes que você vai calcular que vai dar uma diferença um pouco maior, uma diferença de 5 décimos, de 6, de 7 décimos, tá? Então é uma aproximação, não é o valor exato da raiz. Eu espero que isso fique claro, ok? Vamos ver aqui agora alguns exemplos, ó. Exemplos. Utilizando o método de Herão, determine uma aproximação, ó. Determine uma aproximação. Não é determine o valor exato da raiz, é determine uma aproximação. Para cada raiz quadrada, em seguida, compare com o resultado dado na calculadora. Então, a gente vai fazer duas coisas nesse exercício. A gente vai aproximar a raiz pelo método de Herão e depois a gente vai ver o valor exato da raiz na calculadora. A única coisa que faz o valor exato é a calculadora. Os métodos, o nome já fala, aproximar. Qualquer método que você usar para achar aí raiz quadrada que não são quadrados perfeitos, vai ser uma aproximação. O único método que você acha a raiz exata são as raízes dos quadrados perfeitos. A raiz quadrada sei lá, de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Né? Isso a gente prova lá bonitinho. Agora, isso aqui não, é todos a aproximação. Não são valores exatos. Eu estou falando isso 10 vezes para ficar claro, porque depois tem gente que vai achar que a raiz quadrada de 12 é 3,5. Não, é aproximadamente 3,5. Eu vou até botar aqui o tio, né? Porque eu esqueci de colocar o tio e se não colocar o tio tá errado. Porque tá falando que é igual e não é igual, ó. É aproximar. Vou até botar um tio enorme aí para ficar bem claro, para não ter ninguém falar que não viu, ó. Vou até pôr aqui, desligar aqui a lanterna, ó. Vou até botar aqui. Estão vendo, né, ó? Sabe ler, ó, esse tio aqui em cima do igual significa aproximado, ok? Então vamos lá. Depois que todo mundo já viu, para não ter confusão. Ó. Então vamos lá. O primeiro aí é a raiz de 12, certo? Raiz quadrada de 12. Primeiro eu vou escrever o 12 em produto de outros dois números, né? O 12 eu posso escrever ele como sendo 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, a raiz de 12, ó, vai ser igual à soma dos dois números que eu multipliquei para dar 12. Que no caso ali é o 3 e o 4. Ó. 3 mais 4 eu divido por 2. Então vamos lá. 3 mais 4 dá 7, que dividido por 2 dá 3,5. Então, ó, a raiz de 12 é aproximadamente 3,5. Valor na calculadora.
Se você for na sua calculadora e você digitar lá o 12 e colocar a raiz quadrada, vai dar um número infinito, né? Vai ser 3,4641 e vai continuar, né? Então, ó, você viu que deu próximo. A primeira casa decimal ali que dá na calculadora é o 4, ó. E aqui deu 5. Deu 1/10 de diferença só. Vai ter outros exemplos, né, que vai dar mais de um décimo, vai dar 2 décimos, vai dar 5 décimos, 6, 7 décimos, mas vai ser sempre assim. É uma aproximação. A letra B, ó, raiz quadrada de 6. Então eu vou escrever o 6 em produto de outros dois números. 6 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 6 é igual a 2 mais 3, né? A soma dos números que eu multipliquei, divididos por 2. 2 mais 3 dá 5, que dividido por 2 dá 2,5. Aí o valor na calculadora, se você jogar lá raiz de 6 na calculadora, vai ser 2,4494 e vai até o infinito. E isso é aproximadamente 2,5, né? Eu posso escrever esse número aqui como sendo aproximadamente 2,5. É igual o π, não é? O π vale quanto? 3,14. Mas você pode aproximar o π, sei lá, para 3, né? Tem alguns exercícios aí que tem alguns exercícios que tem até denunciado. Use o π como sendo aproximadamente 3. Ou aproximadamente 3,1. Aproximadamente 3,14. Não é o valor exato do π. Porque o valor exato do π é um número infinito. Então a gente usa sempre aproximações. O π não vale 3. Não vale 3,1. Não vale 3,14. O π é um número irracional infinito. Então, quando a gente usa lá 3, 3,1, 3,14, é uma aproximação. A gente não diz que o π é 3,14. A gente fala que o π é aproximadamente 3,14, tá? Quem fala que π é 3,14 está errado, porque é aproximadamente, ok? Raiz de 24. Eu vou escrever o 24 como sendo o produto de outros dois números. Então ali, ó, o 24 pode ser escrito como sendo 4 vezes 6. Então, a raiz quadrada de 24 é igual a 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6 dá 10, que dividido por 2, 5. Se você jogar a raiz de 24 na calculadora, vai dar 4,8989. Não é uma dízima, tá? Depois ali troca a casa decimal. Não vai ser 898989, não. Porque raízes que não são quadrados perfeitos não são dízimas periódicas, né? São números irracionais. Então, eu posso dizer que 4,8 é aproximadamente 5, certo? Aproximadamente. Então, né, ó, você não vai falar que a raiz quadrada de 24 é 5, porque a raiz de 25 que é 5, né? 5 vezes 5, 25. Você já tira a prova real se é ou não quando você multiplica. A raiz quadrada de 6 não é 2,5, porque 2,5 vezes 2,5 não vai dar 6, né? É um número irracional e infinito. Então a gente sempre aproxima. Mesmo se eu fosse usar o valor da calculadora, ó, esse 2,4494 não é o valor da raiz de 6. É um valor aproximado, porque o valor da raiz quadrada de 6 não ia caber nessa lousa inteira, não ia caber nessa parede inteira, não ia caber, porque são números infinitos, ok?